Olá, senhoras e senhores, aqui é Márcio Sadokowski, o seu homem branco heterossexual, liberal e conservador de direita. E este é o Giro da Notícia RS, o seu jornal politicamente incorreto, sem mimimi, sem frescura, sem dinheiro, não recebo nem pila por fazer esse jornalismo. Senhoras e senhores, esse é um vídeo que eu não queria estar fazendo. No vídeo de hoje eu vou estar respondendo a jornalista Raquel Scheherazade. Vamos apresentar um pouquinho sobre ela. Uma ótima âncora do SBT. Há uns 2 anos atrás, 3 anos, ela foi atacada pela esquerda brasileira justamente por ela ter posicionamentos conservadores e justamente por ela estar falando o que ela acreditava. O pessoal foi lá censurar ela. Quem foi que defendeu ela? Foi Jair Messias Bolsonaro e população conservadora brasileira. Há 2 anos atrás, 2 anos não, 2018 para 2019, a jornalista Raquel Scheherazade mudou radicalmente de opinião. E hoje, 2019, ela apresentou este vídeo aqui no YouTube. Infelizmente, esse é o vídeo que eu não queria estar fazendo, mas é necessário. Eu vou estar respondendo ao vídeo de Raquel Scheherazade. A lua de mel acabou, mas até agora, nada. Depois de quase 6 meses de governo, nenhum projeto aprovado, nenhum sinal de mudança, não para melhor, não que eu saiba. Nenhuma ação propositiva, nenhuma estatal privatizada, economia estagnada, PIB encolhendo, desemprego aumentando, inflação corroendo os parcos recursos dos brasileiros. Senhoras e senhores, reparem que eu borrei o vídeo de Scheherazade justamente para não tomar aquele strike gostoso do YouTube, mas o conteúdo está aqui justamente sem edição, sem mudar uma vírgula do que ela falou. Vamos lá. Primeiro ponto. Em 6 meses do governo Jair Messias Bolsonaro, o que o Bolsonaro fez? Ele e toda a equipe que foi eleita junto com ele tem trocado soco com a esquerda, uma esquerda histérica que declaradamente quer o pior para o Brasil, e o Centrão que declaradamente só vai ajudar justamente se tiver aquela ajuda de custo, e o STF que quer legislar em causa própria e, é claro, soltar os companheiros da cadeia. Senhoras e senhores, essa esquerda que defende Nicolás Maduro, essa esquerda histérica que fica gritando Lula livre pra tudo, que fica acusando Jair Messias Bolsonaro de ser um fascista. Essa galera declaradamente contra o governo Bolsonaro, que já declarou publicamente que querem que o circo pegue fogo, justamente para eles voltarem ao poder. E aí o que acontece? Em 6 meses de governo, nenhuma proposta positiva do governo Jair Messias Bolsonaro foi aprovada. Entre as propostas justamente necessárias, mudanças necessárias que foram combatidas, então, a reforma da Previdência, as medidas anticorrupção e a própria Operação Lava Toga. Aí eu termino esse argumento só perguntando: querida Raquel Scheherazade, a senhora, existe realmente alguma acusação sobre Bolsonaro ser corrupto ou incompetente? Ou esse vídeo é picuinha? Vamos ao próximo. Em menos de um semestre, faltam ações, porém sobram confusões. Bolsonaro já contabiliza 2 grandes manifestações populares que conseguiram mobilizar o país inteiro contra o governo. Isso é só o começo. As manifestações
contra Jair Messias Bolsonaro. Vamos lá. Querida Raquel Scheherazade, as manifestações contra Jair Messias Bolsonaro foram manifestações Lula livre. Foram manifestações para defender um ladrão preso, condenado por corrupção. 2 vezes. Senhora Raquel Scheherazade, a primeira manifestação foi de estudantes idiotas úteis. Que eles foram às ruas, eles não sabiam a diferença entre corte e contingenciamento no dinheiro das faculdades e só sabiam gritar Lula livre. A segunda manifestação, que aconteceu agora dia 14 de junho, já não eram manifestantes, eram criminosos. Eles foram filmados justamente na porta de lojas, fechando lojas com ameaças, fecharam ruas, tocando fogo em pneu. Justamente, eles foram filmados tentando colocar fogo em um ônibus. Eles tentaram colocar fogo em vários ônibus. Então, essas manifestações, elas não foram a favor do Brasil, elas não foram só contra Jair Messias Bolsonaro, elas foram para defender um ladrão preso por corrupção. E eu vou deixar uma pergunta bem simples. Querida Raquel Scheherazade, se você concorda com essas manifestações, então você concorda com o assassinato da Dona Edi? A Dona Edi, uma senhora idosa de 58 anos, mãe de 8 filhos, ela respirou fumaça quando colocaram fogo no ônibus em que ela estava. O ônibus em que ela estava indo para o serviço. Ela passou 4 dias na UTI e morreu. Ela foi assassinada pelos criminosos Lula livre. E volto a perguntar de novo. Esse vídeo vai falar sobre alguma acusação do Bolsonaro ser corrupto ou incompetente? Ou é só picuinha mesmo? Vamos ao próximo. 5 ministros e agora os presidentes dos Correios e do BNDES foram demitidos. E olha, o gato já subiu no telhado. Sobre ministros e presidentes demitidos. Concordo com Jair Messias Bolsonaro. É para fazer mudança mesmo. Mudança de acordo, alinhada com um governo liberal, conservador, honesto. Se esses presidentes e esses ministros não estão alinhados com essa ideologia, então, rua, fora. E uma coisa que eu vou dizer a mais. Bolsonaro tinha mais, sim, que tirar os ministros do STF. Isso aí seria bom, isso seria ótimo. Só que o fato de Bolsonaro não retirar nenhum dos ministros do STF, nem que seja a tapa, justamente é a evidência básica de que o Bolsonaro está respeitando os princípios de democracia brasileira. Volto a perguntar de novo. Esse vídeo vai ter uma denúncia sobre o Bolsonaro sendo corrupto, incompetente, ou é só picuinha mesmo? No Congresso, por onde pastou por quase 3 décadas, por quase 30 anos, sem ter aprovado sequer um projeto relevante para o país? Pois é, lá no Congresso, o presidente Bolsonaro fez mais inimigos do que aliados. Inimigos, inclusive, dentro do próprio PSL, que é o partido do governo. Vejam só que proeza. Querida Raquel Scheherazade, eu queria lembrar a senhorita que durante esses 30 anos que o Bolsonaro esteve no Congresso, essa galera de esquerda histérica já estava lá, impedindo ele de fazer justamente seus projetos. Estavam lá querendo eleger o Lula, querendo implementar o seu projeto de poder. Tinha já esse centrão que só queria fazer coisa boa por dinheiro.
e a direita não existia. Hoje, justamente, Bolsonaro está trocando soco com essa esquerda histérica, que só sabe gritar Lula livre, que o Bolsonaro é fascista, ao mesmo tempo que essa esquerda histérica apoia Nicolás Maduro, que esse mesmo ano colocou fogo em caminhões de ajuda humanitária e jogou blindados para cima do seu próprio povo. E o Centrão tá lá ainda quer fazer as melhorias pelo Brasil mediante pagamento. Ou seja, nós temos ainda uma esquerda que quer ver o circo pegar fogo e chegar ao poder, custe o que custar, e um Centrão que quer fazer as melhorias a troco de custo. E temos o STF. O STF, que é uma vergonha nacional que merece muito mais ódio e revolta por parte dos brasileiros do que o Bolsonaro jamais não precisa, não tem. O STF que quer legislar em causa própria, o STF que quer soltar os companheiros. Pense nisso, tá? Volto a perguntar. Esses vídeos da senhora são denúncias contra o Bolsonaro de corrupção e incompetência ou é só picuinha mesmo? Em menos de 6 meses, a popularidade de Bolsonaro beira o ridículo. É o presidente mais mal avaliado em início de governo desde a redemocratização, desde José Sarney. Nem José Sarney. Gente, nem Dilma foi tão rejeitada. Sobre a popularidade de Jair Messias Bolsonaro, vamos lembrar uma coisa bem interessante. Dilma só tinha 3% de aprovação no governo dela. Mas isso realmente não importa, senhorita Raquel Scheherazade. Afinal, os mesmos veículos que fizeram pesquisa sobre popularidade de Jair Messias Bolsonaro são os mesmos veículos que falaram que Ciro Gomes iria ser o presidente. Apoio mesmo só nas redes sociais. Lógico, onde o governo conta com um exército de robôs virtuais programados para bajular o capitão. E disso ele gosta, né? Querida jornalista Raquel Scheherazade, eu queria pedir, por favor, não fale mal das redes sociais, porque as redes sociais são as pessoas da sua forma mais pura, e elas foram nas maiores manifestações a favor de Jair Messias Bolsonaro. Não só de Jair Messias Bolsonaro, elas foram às ruas a favor da Lava Jato. E a recente manifestação que tivemos agora esse ano, enorme por todo o Brasil, ela foi a favor da Lava Jato, ela foi a favor das medidas anticorrupção, ela foi a favor justamente da reforma da Previdência e da Lava Toga. Senhora Raquel Scheherazade, as pessoas em seu grande número que apoiaram Jair Messias Bolsonaro são as mesmas pessoas que apoiaram a senhora quando precisou. A senhora não, mas você, quando precisou. O que aconteceu contigo? Bem, a lambeção de botas, já que a gente está falando disso, ela vai muito bem, obrigada. E esse foi um dos motivos da queda do general Santos Cruz da Secretaria do Governo. Segundo revelou o jornal O Globo, Cruz era contrário a esse financiamento de sites e blogs sujos pagos para defender o governo e caluniar os críticos do bolsonarismo. Querida Raquel Scheherazade, você tem o direito de ter a sua própria opinião, mas não ter os próprios fatos. Não pode inventar fato que... Se é para acusar blogs sujos de apoiar o presidente Jair Bolsonaro, por favor, faça a denúncia e explique quais são esses blogs sujos. Eu, da minha parte,
já vou apresentar aqui os seguintes blogs realmente sujos que está comprovado foram pagos pelo PT, pela esquerda, para defender a esquerda, o PT, custe o que custar. E custou sim. Temos aqui o Diário do Centro do Mundo, temos lula.com.br, nós temos aqui Catraca Livre e nós temos Mídia Ninja. São blogs e páginas sujas, paga com nosso dinheiro público para defenderem a esquerda, custe o que custar. Elas estão no ar até hoje, distribuindo fake news. De novo, o objetivo do seu vídeo é denunciar Jair Bolsonaro como sendo corrupto, incompetente, ou é só picuinha mesmo? Eu vou pegar firme nessa pergunta. Bem, além de frequentar jogos de futebol fazendo média com os torcedores, o presidente zero à esquerda, ele tem gasto, no entanto, muita energia em uma coisa: condecorando os seus aliados. Isso a gente não pode negar, né? Vamos e venhamos. Somente no dia 21 de maio, ele homenageou quase 500 pessoas com a Ordem do Mérito Naval. É uma honraria concedida àqueles que prestaram relevantes serviços à Marinha Brasileira. Vejam só, entre os condecorados, 15 de seus ministros, 7 governadores de estados e, claro, como não podia faltar, os seus próprios filhos, Flávio e Eduardo Bolsonaro. Só faltou mesmo o mérito. Certo, essa parte aqui é a única reclamação legítima do seu vídeo. Querida Raquel Scheherazade, por favor, explica, por favor, melhor essa situação dessas medalhas todas para essa galera. Principalmente, será que essa galera, boa parte dessa galera, não merecia medalhas antes? Bem, outro recém-homenageado por Bolsonaro foi o ministro Moro, envolto no escândalo da colaboração ilícita com o procurador Deltan Dallagnol durante as investigações da Operação Lava Jato. Como eu disse, o gato subiu no telhado. Bem, querida jornalista Raquel Scheherazade, vamos falar aqui sobre Sérgio Moro. A acusação contra ele veio de um crime: hackear o celular do ministro da Justiça. Aí, desse crime, que é comprovadamente com viés ideológico, e depois de uma semana não se comprovou nada de realmente que seja criminoso na conversa de Moro com Dallagnol. sem mais o que fazer, já que nem a conta do Twitter ele comanda, Bolsonaro agora propõe que cada cidadão tenha uma arma, não mais para defesa pessoal. Não, o inimigo agora é outro. Em um evento no Rio Grande do Sul, neste sábado, o presidente afirmou que o povo precisa se armar para evitar que um governante tome o poder de forma absoluta. Bem, não vamos esquecer que foi exatamente armando a população, ou parte dela, que o chavismo criou a sua própria milícia. Querida Raquel Scheherazade, você tem o direito de ter a sua própria opinião, mas, de novo, não pode inventar os próprios fatos. Por aqui, ó. Hugo Chávez, ele não armou a população. Ele desarmou a população, e isso dá para se ver hoje, com Nicolás Maduro massacrando a população da Venezuela, população desarmada. Os únicos que foram armados por Chávez e por Maduro foram os próprios companheiros militantes socialistas. Pelo visto, Bolsonaro tem mais ideias em comum com Maduro do que ele próprio imagina. Brasil. Querida Raquel Scheherazade, eu vou terminar esse vídeo justamente explicando. Bolsonaro, ele tem respeitado justamente valores e princípios liberais conservadores, justamente de democracia e honestidade. Para afirmar que Jair Messias Bolsonaro teria alguma coisa a ver com Maduro, em primeiro lugar, teria que ser uma ditadura no Brasil hoje. Não é. Outra coisa, Nicolás Maduro, esse mesmo ano, mandou queimar
caminhões de ajuda humanitária. Esse mesmo ano, ele mandou sequestrar justamente o presidente interino da Venezuela. Nicolás Maduro matou pessoas da sua própria população. Ele lançou carros blindados para cima das pessoas. Bolsonaro não fez nada disso. Querida Raquel Sheherazade, termino esse vídeo dizendo que não é intenção do meu vídeo ofender a senhora. Claro, o puxão de orelha existe, mas eu não pretendo justamente ofender a senhora. Há 2 anos atrás, quando te ameaçaram, quando te perseguiram, quando tentaram te censurar do Jornal do SBT, eu fui um dos milhões de brasileiros que te defendemos. Eu te defendi e hoje só o que eu faço é cobrar para a senhora, olha, o que aconteceu contigo? Por que o teu jornalismo foi ladeira abaixo? Tuas opiniões foram... Por que mudou? O que mudou naquilo que tu acreditava? Senhoras e senhores, se você gostou desse vídeo, curta e compartilha. Eu vou agradecer justamente as pessoas aqui de Porto Alegre que acreditaram em mim, o senhor Evandro Pedroso, Antônia Pedroso, da Hamburgo, pessoal lá de Montenegro, um grande abraço para o Cairo. Senhoras e senhores, até o próximo vídeo.